E aí pessoal, tudo bem? Daqui novamente é Rosário Dilo para mais um Geominuto. Peço então que subscrevam o nosso canal de formas a ajudarem com que ela cresça. Aproveito também solicitar que ativem lá o sininho de notificação de formas a serem notificados para os próximos Geominutos. No Geominuto de hoje nós vamos falar sobre as infraestruturas de dados espaciais, ok? Logicamente que muitos países que já estão desenvolvidos em termos de sistema de informação geográfica já têm a sua infraestrutura de dados espaciais devidamente organizada. As infraestruturas de dados espaciais são aquelas infraestruturas então que vão suportar, processar e fornecer informação de dados geoespaciais. Por exemplo, nós temos, está a ser construído uma nova infraestrutura de dados, vamos aqui generalizar aqueles dados que são mais comuns, ok? Onde está na realidade a infraestrutura de dados, ok? Do bilhete de identidade, ok? Mas as infraestruturas de dados espaciais são aquelas infraestruturas que também podem ser integradas nessa infraestrutura ou ser construído uma outra, onde terá então técnicos devidamente capacitados ou com capacidade, ok? Relacionado àquilo que é geoprocessamento. Os técnicos com conhecimentos necessários sobre geoprocessamento, temos aqui a mencionar, por exemplo, o pessoal da engenharia geográfica, temos topógrafos, temos pessoal de ambiente, gestão de território que também dão algumas vezes sistema de informação geográfica. Temos vários técnicos que se formam, que têm então capacidade ou conhecimento suficiente relacionado a infraestruturas de dados espaciais, ou melhor dizendo, a dados espaciais, ok? Para além desses, temos também o pessoal do planeamento e gestão do território. Temos várias pessoas que conseguem então ter essa informação, ok? Esses dados geoespaciais, na realidade uma infraestrutura geoespacial para poder existir, logicamente que tem que existir os próprios dados, ok? Tem que existir um programa devidamente estruturado do levantamento dessas informações, vamos supor os levantamentos topográficos, quando são levantados, onde é que vão estas informações? Essas informações podem então ser armazenadas nessa infraestrutura de dados espaciais. Podemos aqui mencionar, por exemplo, uma instituição que pode estar encarregue disso, pode ser o próprio IGCA. Existem vários trabalhos de engenharia civil que são concebidos e projetos de engenharia que são então materializados, mas não temos a organização nas infraestruturas de dados espaciais. Como é que está, por exemplo, a nossa rede viária? Existe toda essa informação interligada e armazenada numa base de dados geoespaciais, ok? Se não existe, então este é aquilo que eu estou aqui a chamar, ou que é chamado de infraestrutura de dados espaciais. A questão, por exemplo, das vendas, dos lotes ou das edificações, essas informações das edificações ou cadastramento está devidamente armazenado numa infraestrutura de dados espaciais que, quando as pessoas tiverem que ir buscar informação necessária, se existem já lotes comprados, quais são os lotes que eu posso comprar, e tudo está armazenado, e a pessoa, a partir ou se aceder à internet, consegue ter essa informação que está armazenado numa infraestrutura de dados espaciais. O cadastro das zonas agrícolas ou das fazendas, existe na realidade uma infraestrutura de dados espaciais onde essa informação é lá enviada. Por exemplo, no Brasil existe a infraestrutura de dados espaciais que armazena então as informações dos cadastros. Uma coisa que é importante salientar aqui nós ficamos, cá em Angola ficamos a lutar muito quem faz croquis, quem não faz croquis, faz os croquis, ou algumas pessoas fazem croquis, levam na administração, é barrado, ok? Na realidade isso é uma desorganização total que existe. Porque, vamos voltar para o caso do Brasil que eu estava aqui a mencionar, quem faz os trabalhos de cadastramento ou levantamentos cadastrais são os técnicos devidamente qualificados, ok? Que são, por exemplo, engenheiros agrimensores, que são, por exemplo, engenheiros agrônomos, que têm, por exemplo, em seu currículo a cadeira também de topografia, ou outros engenheiros que têm no seu currículo estas cadeiras de topografia, outras cadeiras de informação geoespacial, e com capacidade suficiente, tendo formações com capacitações que vai lhes possibilitar então fazer o levantamento cadastral de uma determinada zona. Este levantamento é feito e depois a empresa ou o técnico que fez esse levantamento é também aquele que vai reunir a documentação e enviar online, ok, a partir da plataforma que armazena então estes dados geoespaciais. E os técnicos, vamos supor, por exemplo, do IGCA, recebem simplesmente a informação e fazem o devido tratamento caso necessário. E então é construída uma infraestrutura de dados espacial do próprio país e consegue já saber quem é o proprietário de um determinado espaço ou de um determinado terreno. Imaginem que isso até facilita no processo de obtenção de
crédito, porque se tem todas as fazendas já devidamente cadastradas e armazenadas essas informações nas infraestruturas de dados espaciais, porque aqui o nosso problema, na realidade também, chega a ser o credenciamento ou o cadastramento das fazendas, porque os fazendeiros ou os agricultores praticamente não têm um documento legal que atesta que aquela parcela de terreno é sua, ok? Na realidade, isso é devido à desorganização que nós temos. Se tudo se cumprir e se seguir conforme estou aqui a dizer, relacionado às infraestruturas de dados espaciais, não teremos esse problema e logicamente que o próprio governo conseguirá então arrecadar mais grana, ok? Porque todo técnico que vai fazer, então, vamos supor, eu que sou engenheiro geógrafo, fui solicitado para fazer um trabalho de cadastramento rural ou urbano de um determinado cliente, faço esse trabalho e logo quando eu tiver que tratar a documentação para ser incluído então nos dados do levantamento cadastral que eu fiz, estou a fazer pagamentos ao Estado. E quando tiver que enviar esses dados, não sei se vai haver se pode haver, por exemplo, uma cotação para poder se fazer então a entrega e ser validado, e o governo depois pode fazer então a cobrança ao proprietário sobre aquilo que ele cadastrou. Então está sempre a entrar dinheiro no Estado. Vamos tomar atenção e vamos levar muito a sério naquilo que são as infraestruturas de dados espaciais. Vamos qualificar os técnicos de engenharia geográfica, de topografia, de planeamento urbano e outros que trabalham com dados geoespaciais ou que trabalham com geoprocessamento. Vamos tentar levar a sério esta informação e assim teremos então um país devidamente cadastrado, onde esses dados são devidamente manipulados e a informação chega então até ao próprio cidadão, que é a pessoa que o governo tem que satisfazer, porque o governo, se está lá, é para o povo, ok? Grato por terem acompanhado mais este Geominuto, neste momento que falamos sobre as infraestruturas de dados espaciais. Rosário Dilo novamente e até a próxima. Capacidade. Até já.